Primeiramente, eu gostaria de, mais uma vez aqui, parabenizar a minha amiga, desembargadora Yara, e também o meu amigo juiz Rodrigo, respectivamente a diretora e o coordenador pedagógico da EJUD, pelo excelente trabalho que vem realizando aqui no âmbito dessa instituição e está nos brindando, realmente estão nos brindando, com eventos de grande qualidade como este agora. Eu agradeço o convite para mediar uma dessas palestras, né? Eu faço com muita honra, e se o juiz Rodrigo disse que nós começaríamos o nosso evento com o pé direito, desembargador Yara, assim como Vossa Excelência também falou, e isso se mostrou verdadeiro aqui com a palestra do professor Luciano Martins, que foi tão bem secundado aqui pelo brilhante doutor Fabiano Zavanella. Eu diria que nós vamos fechar essa tarde de estudo com os dois pés, ante a excelência do currículo que eu estou observando aqui da doutora Maria Lúcia Benham. O título da palestra é a pauta do STF em assuntos coletivos, né, impactos dessa pauta nas relações coletivas do trabalho, e, obviamente, eu teria que gastar praticamente todo o tempo disponível para a palestra para ler o currículo da doutora Maria Lúcia, que vejo que é tratada aqui como Malu. Mas, então, eu fiz um rápido resumo aqui e vou tentar fazê-lo de forma bem sucinta. Ela é advogada, formada em 87 na Faculdade de Direito da USP, né, pós-graduação, lato sensu em Direito do Trabalho, Previdência Social, também pela USP, possui aqui diversos cursos de extensão, não vou citar todos, mas pela Faculdade de Direito da FGV, tem o curso de Liderança Sindical Empresarial, de Gestão de Pessoas, Compliance Trabalhistas e Fusões e Aquisições. Ela realizou cursos de arbitragem trabalhista no PASSE, AMCHAM, é membro da Cielo Laboral, do Comitê Jurídico da Câmara Espanhola, vice-líder do Comitê de Gestão de Pessoas da Câmara Espanhola, diretora-presidente e uma das fundadoras da APRES, Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais, e é sócia fundadora da Benham Advogados, que atua desde 88 na área consultiva em recursos humanos e negociações sindicais e processos civis e trabalhistas individuais e coletivos. Além de tudo, é voluntária também desde 94, com trabalhos voltados à pessoa com deficiência intelectual e autismo. É super sucinto esse resumo e eu convoco a todos aqui para buscar, inclusive, os dados da nossa querida doutora Malu Benham, a quem, de imediato, eu passo a palavra para nos brindar com a sua palestra. Obrigada, doutor, pela apresentação. Eu acho que é a multidisciplinariedade, né, dos profissionais hoje em dia. O Fabiano é nosso associado lá na APRES também, é uma associação nova que a gente criou aqui em São Paulo para estudos sindicais, e com o mundo digital, a gente agora tem associados em vários locais do Brasil, uma associação que está começando e que se propõe justamente a um estudo sindical mais profundo para repensar o modelo sindical brasileiro, né? Então, também eu deixo o convite aí para todo mundo procurar a APRES nas nossas redes sociais, o nosso site, e conhecer um pouquinho mais da associação. Bom, eu vou começar e já agradecendo também o convite do Dr. Rodrigo. Eu vou começar aqui a minha apresentação. Se vocês puderem me dizer se vocês estão vendo a apresentação. Já está na tela? Na tela, tá sim, Malu. Tá bom, então vamos lá. Bom, o tema que eu vou desenvolver é um tema que, a princípio, não parece ser polêmico, porque envolve questões de processuais, questões, né, que envolvem a área coletiva, mas ligadas a processos judiciais que tratam do assunto. Mas a gente vai ver no final, e aí eu vou pegar um pouco do gancho do final da palestra do Fabiano, que é a palavra que a gente mais discute na APRES, né, que é a representatividade, e eu acho que todas essas ações que estão no STF estão hoje por causa dessa questão da nossa estrutura sindical.
Então, a gente tem hoje 4 ações principais no STF que tratam do tema coletivo. A DPF 323, que trata da ultratividade das normas, né? Então, se discute se as normas fixadas no instrumento coletivo perdem a vigência quando esse instrumento coletivo perde a vigência, ou se elas aderem, ainda que de uma maneira provisória até um novo instrumento coletivo nos contratos individuais de trabalho. É uma ação que surgiu em vista da alteração da súmula do TST. O recurso extraordinário que trata do negociado contra o legislado, né, que a gente tinha um julgamento para 17 de junho que não aconteceu, aliás, todas essas estão paradas, e que trata justamente da possibilidade de se limitar ou não, né, direitos através de instrumentos coletivos, quando e se essa medida seria legal. O recurso extraordinário que trata da negociação coletiva prévia à realização de dispensas coletivas é um caso muito antigo, é um caso que envolve a demissão coletiva da Embraer, né? Está em andamento ainda, ela surge porque o TST, ao julgar o caso da demissão coletiva da Embraer, reformou a decisão do TRT 15, que dava a nulidade das demissões pela ausência da negociação coletiva, entendendo que essa negociação seria necessária, e o TST disse, não, neste caso, não existe nada prévio que seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista jurisprudencial, que exigisse essa negociação, e ao julgar, ele transcende no meu entendimento, a sua possibilidade, né, de jurisdicional naquele processo, e diz, não, então, mas a partir de agora, todas as outras demissões coletivas deverão ser precedidas de negociação coletiva. Isso é o que está em discussão, quer dizer, eu sou obrigado ou não sou obrigado. Esse julgado é muito antes, esse caso está no STF muito antes do caso da reforma, né, da reforma trabalhista, que trouxe a alteração legal estabelecendo que as dispensas coletivas se assemelham às demissões individuais. Então, o que isso vai impactar? E, por fim, uma DPF, a 381, que trata dos limites das decisões judiciais em face dos instrumentos coletivos. Pode parecer um assunto meio ultrapassado, porque veio a legislação do motorista depois, ele trata de um instrumento coletivo que fixa regras numa ausência legal, então não existia uma regulamentação daquela questão do motorista de grande distância, né, um motorista rodoviário, essencialmente. Que tipo de função ele tinha controle de jornada, ele não tinha controle de jornada, então, como não existia uma lei específica sobre isso, de uma maneira salutar, as partes fixaram com um instrumento coletivo, conhecendo a própria realidade, estabeleceram algumas questões, algumas contrapartidas, mas estabeleceram que seria uma função assemelhada, então, aplicando-se por analogia através do instrumento coletivo, o artigo 62, que trata das funções externas incompatíveis com controle de jornada. Então, esses são os casos que estão. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses casos, tá? Então, o que a gente tem nessa questão da ultratividade? O TST, ele tinha uma redação da súmula 277 até o ano de 2012, que dizia que as condições de trabalho alcançadas por força de sentenças normativas, convenções ou acordos vigoravam pelo prazo assinado e não integravam de forma definitiva os contratos individuais de trabalho. A súmula vinha de encontro, claro, ao previsto na própria CLT, de que o instrumento coletivo não pode ter uma vigência superior a 2 anos, né? E se o instrumento coletivo não pode ter vigência, por óbvio, a regra ali contida, quando ela perde a vigência também. E por que não integrar nos contratos individuais de trabalho?
O instrumento coletivo, apesar do direito do trabalho considerar como uma fonte de direito, ela é uma fonte de direito que não é uma lei. Então, ela não tem a força coercitiva após sua vigência, né? E não tem uma vigência indeterminada. Ela justamente serve, né? O instrumento coletivo serve, ou deveria servir, para regulamentar as situações daquele setor ou daquela categoria necessárias naquele exato momento. Por isso, a sua vigência restrita, né? Ela não, no Brasil, o instrumento coletivo não é usado com o intuito do contrato coletivo, com regras mais específicas sobre as contratações individuais, né? Ele não é um arcabouço jurídico que trata necessariamente disso, porque existe, o Brasil tem um regramento jurídico trabalhista, desde a norma constitucional, muito grande e muito extenso e muito detalhista. Se analisar o instrumento coletivo e se analisar a legislação trabalhista, por exemplo, neste momento em que os instrumentos coletivos são cada vez mais raros, né, o que se percebe é que muitos trabalhadores sequer perceberam a ausência dessas normas coletivas, porque a CLT traz grandes regras, porque a Constituição traz, porque eu já tenho previsto quanto é um percentual mínimo para uma hora extra, eu tenho regulamentado o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade, eu tenho regulamentado estabilidades por doenças ou por acidentes de trabalho, eu tenho regulamentado direitos de licenças de maternidade, de doença, eu tenho regulamentado o que acontece com o aposentado por invalidez. Todos os aspectos da vida contratual individual, todos eles estão regulamentados no nosso arcabouço jurídico legal, normativo. Por isso, a sensação de que o instrumento coletivo deveria só melhorar essa situação, que é algo que a definição do melhorar, né, existe um livro do Rabino Harold Kushner, em que ele fala de quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, é o título do livro, e uma das coisas que ele diz lá é: bom ou ruim, né, são conceitos relativos. Doce ou amargo, né? Então, o doce você acha que é bom, mas o doce é ruim para o diabético. Então, o que é melhorar uma condição? É eu conseguir manter o maior número possível, por exemplo, de empregados com emprego vigente numa situação de crise, e para isso reduzir, sim, algumas situações, com uma contrapartida, por exemplo, de manutenção desse contrato, uma manutenção pós-retomada, por exemplo, econômica, né? Então, são conceitos que a gente tem que verificar. Mas, em 2012, a súmula foi alterada. E com essa alteração, o TST trouxe uma definição totalmente ao contrário da existente até então, que não refletia a maior parte dos julgados dos tribunais regionais, de que as normas passavam a integrar os contratos individuais de trabalho. E essa é a situação que está sendo discutida nessa ADPF, na 323, né? E, no meu entendimento, o que também está por trás da 277, dessa alteração, é um reflexo de uma alteração bem anterior, mas que veio tendo um crescente de reflexos nas relações coletivas, que foi a exigência do mútuo acordo para o dissídio coletivo. Né? Então, alguns instrumentos coletivos acabaram não sendo renegociados, as negociações acabaram se emperrando, e a saída que o tribunal viu nessa situação, no meu entendimento, foi a de colocar a validade dessas regras para tentar forçar uma negociação. Só que isso também tem praticamente o mesmo efeito do mútuo acordo quando ele não é conseguido, porque a parte que está confortável com aquela regra não vai negociar mais.
e você congela as negociações coletivas. Então, hoje, você tem uma situação de que, se for mantido, e muitas regras interessam a uma das partes se manter, eventualmente a outra não, justamente por causa dessa dinâmica do instrumento coletivo, que ele deve refletir a realidade que está acontecendo, né? Então, isso tem mais para mim, né, no meu entendimento, a gente tem mais um start dessa situação, que é a falta de maturidade das nossas relações coletivas, baseadas exatamente no que o Dr. César falou, da acomodação das relações coletivas, na acomodação das nossas entidades sindicais a uma situação do, parafraseando o nosso hino, deitados em berços esplêndidos, né? Então, é uma situação bastante difícil de se lidar, exige maturidade, exige desenvolvimento de movimento sindical, não só de estrutura sindical, porque a estrutura sindical, ela não reflete necessariamente o movimento, né? E a gente tem uma situação de que o julgado no STF, ele vai poder fomentar ou reduzir essas negociações coletivas. Então, numa parte do seu voto, que o ministro Gilmar diz, é o seguinte, ele diz que parece-me evidente que a alteração jurisdicional consubstanciada na nova redação da súmula 277 não é compatível com os princípios de legalidade, de separação dos poderes, de segurança jurídica, porque ao perpetuar uma norma prevista em instrumento coletivo, eu estou transformando aquele instrumento coletivo num instrumento legal, e ele não é. Ele pode ser fonte normativa do direito, mas dentro das suas características, e dentre elas, a mais importante é a temporalidade, né? Então, quando quando o acordo, né, as cláusulas, elas são perpetuadas, ela fere a legislação que estabelece que justamente ela não deve se manter. Existia uma legislação anterior, a Lei 8.542, que estabelecia que essas regras se manteriam, e essa era a vontade do legislativo. E essa vontade do legislativo foi cancelada pela Lei 10.192, que estabeleceu que não, que a ultratividade não era possível. E foi reforçada com a alteração do 614, parágrafo 3º, de que não seria mais permitido estipular a duração de convenção coletiva, ou acordo coletivo, superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Como que eu vou lidar com essa situação? Eu tenho várias maneiras de lidar com essa situação, né? A gente que está no dia a dia da negociação sindical, e eu acho que isso é essencial para quando você estuda a área coletiva, é você ter um pouco dessa vivência, saber o que está acontecendo no dia a dia. Não, a gente não pode pensar as coisas, principalmente as relações coletivas, só no abstrato, né? O que seria o mundo ideal? A gente tem que lidar com a realidade. E a realidade hoje é uma dificuldade de negociação, sim, muito, muito por causa da reforma, e não por causa de nada mais do que basicamente as discussões de contribuição, né? Em que a gente tem, sim, recusas taxativas de negociação, se não houver um pagamento de contribuição. Eu até já cheguei a fazer com clientes, com o pessoal de RH, a gente fazer a propaganda da entidade sindical para os trabalhadores, dizer, olha, vocês querem ter esse acordo que vocês estão pedindo para a gente? Ok, você precisa do sindicato, vai lá, conversa com ele, fixa com ele uma contribuição, porque ele não vai trabalhar de graça, a realidade é essa. Algumas entidades sindicais concordam em negociar essas contribuições, algumas não concordam, dizem, não, é o que eu quero, e se quiser, se não quiser, não negocia. Como que você lida com isso que está acontecendo hoje, né, com um instrumento coletivo que vai ficar para sempre no mundo jurídico? E ele pode ficar para sempre, porque as empresas podem não querer negociar, os sindicatos podem não querer negociar, e as únicas pessoas nesse mundo que deveriam ser a maior parte
né, da vontade, que aí a gente volta para a questão da representatividade que o Fabiano falou, como que fica? Como que essas pessoas, como esses trabalhadores ficam? Como esses empregados ficam? Já que sindicato profissional no Brasil não representa trabalhador, só representa empregado. Então, se a vontade deles for modificar, você vai ter que passar por todo um calvário do 617, podendo ter 1000 entendimentos diversos lá na frente. Então, o que é salutar? O que dessa ação pode sair de impacto para essas relações coletivas, né? Então, o que o Gilmar, uma das falas do Gilmar no voto dele é: ao passar a determinar a vigência de cláusulas coletivas a momento posterior à eficácia dos instrumentos do qual, acordada, a Justiça, além de violar os princípios dos poderes e da legalidade, nos termos indicados na inicial, também ofende a supremacia dos acordos e das convenções coletivas. Outro flagrante preceito fundamental que deve ser igualmente resguardado. É evidente, portanto, a existência de preceitos fundamentais potencialmente lesados na questão aqui discutida, que é o fundamento dele para aceitar a ação, tá? Bom, vamos para o segundo ponto aqui. A gente vai ver que em todos eles a gente tem o mesmo fio condutor, que é do que vai acontecer com as relações coletivas, com esses, dependendo da decisão desses julgados, né? Então, esse julgado do negociado contra o legislado através dele, né, o tema que foi estabelecido com a repercussão geral é o tema 1046, que estabelece a validade da norma coletiva de trabalho que limita ou não restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Então, o que o tema, se aprovado, vai estabelecer? Tudo que não está, toda regra coletiva que não está ferindo um direito trabalhista assegurado constitucionalmente, e basicamente a gente está falando de artigo 7º e na área coletiva artigo 8º, vai ser um instrumento coletivo válido, né? Quando esse caso começou a ser julgado, ele já é antigo também, né? O relator é o ministro Marco Aurélio. A gente não tinha a reforma trabalhista, e a reforma também trouxe assuntos nessa área, né? Então, se o tema 1046 for aprovado, tudo que está previsto na Constituição não pode ser modificado, para menos, né? Então, eu não posso ter um acordo coletivo em pejos para assuntos que estão assegurados constitucionalmente. E quando eu tenho essa situação, eu tenho que analisar o quê? Então, eu tenho... como eu analiso essa situação do negociado versus o legislado, não só com o arcabouço jurídico nacional, produzido nacionalmente, mas, por exemplo, com as convenções da OIT. São duas convenções essenciais nas negociações, né, a 98 e a 135, que estabelecem o estímulo à negociação coletiva. Então, tudo o que se trata é de que a negociação coletiva, né, então, os estados que assinaram as convenções, quando fazem os seus regramentos legais, as suas leis, enfim, o seu arcabouço jurídico interno, ele deve, com esse arcabouço jurídico, procurar o quê? Que a negociação coletiva seja possibilitada a todos os empregados, né? Que ela seja progressivamente estendida a toda a categoria, especialmente quando tratar de fixar condições de trabalho, regular relações entre empregadores e trabalhadores, regular as relações entre empregadores e suas organizações, seja estimulado o estabelecimento de normas procedimentais acordadas entre as partes, a negociação coletiva não seja impedida e o órgão e procedimentos de resolução de conflitos trabalhistas, no caso do Brasil, a Justiça do Trabalho, sejam concedidos de tal maneira que possam contribuir para o estímulo à negociação coletiva.
Quando uma decisão diz de um órgão externo o que as partes que conhecem a sua realidade podem ou não negociar na visão deste órgão externo, seja a magistratura, seja o Ministério Público do Trabalho, seja algum outro órgão, eu estou diante de uma vontade externa que pode impedir, desestimular a negociação coletiva. Portanto, vai ferir as convenções que o Brasil ratificou da OIT. A gente já não ratificou 87, ratificou 98, que deriva da 87, né? Então é estranho. Eu tenho uma convenção aprovada que tem regras para garantir a liberdade negocial e a liberdade das partes e a liberdade das entidades, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma lei que garanta a liberdade sindical. Fica meio esquisito, fica meio capenga, mas é o que temos para hoje, pelo jeito, por muitos anos ainda, e eu, sinceramente, apesar de ser uma árdua defensora da liberdade sindical, cada vez mais acredito menos nela. Então, são assuntos, né, os assuntos do negociado versus legislado versus as convenções da OIT, eles são assuntos que vão impactar na vida sindical. Qual é a parte que vai negociar? Qual é a segurança jurídica que a parte vai ter numa negociação, se a qualquer momento aquilo pode ser anulado? E isso se tentou mexer com a reforma, né? E como eu tenho uma atuação civil também, assim, a minha veia civilista achou, assim, o máximo do engraçado colocar na CLT que os tribunais têm que verificar o artigo 104 do Código Civil quando analisarem instrumentos coletivos. Eu achei o máximo, porque eu não conheço nenhum outro artigo que você tenha que buscar quando você analisa negócio jurídico. Qualquer que seja a natureza do negócio jurídico, ele está regido pelo 104, isso é óbvio, né? Eu acho até que teve Aí é um pensamento meu mesmo, não pesquisado, mas na tentativa, talvez às vezes até de um patronal, pensar assim, se for no 104, é mais ou menos tipo o contrato que a gente faz, que ninguém se mete muito. Mas o 104 tem o objeto lícito e o ilícito, né? Então, o judiciário não está impedido de analisar mérito de instrumentos coletivos se ele tiver vícios de consentimento ou se ele tiver objeto ilícito, né? Mas até onde vai essa análise? E isso que é muito importante. Bom, um outro tema que a gente tem é o das dispensas coletivas, né? Quando o ministro Marco Aurélio tratou desse assunto, acho que foi exatamente ele, o que existe nesse processo? Então, houve esse caso da Embraer, que houve essa negociação, houve a demissão em massa, o sindicato dos metalúrgicos de São José entrou com uma ação dizendo não, essa dispensa é nula, porque eles teriam que fazer uma negociação. O TRT 15 anulou, né, disse não, realmente precisa da negociação, e o TST reformou, porque disse não há nada na legislação, nenhuma norma que exija que essa negociação aconteça, mas a partir de agora é preciso ter. E no STF o que está se discutindo é exatamente isso, eu preciso ter uma negociação ou eu não preciso ter essa negociação, tá? A minha análise aqui é uma análise da questão judicial e inclusive de liberdade sindical. Eu, particularmente, acho muito mais salutar a negociação prévia. Em experiências que eu já tive, até de encerramentos de filiais com mais de 1.000 empregados, com uma negociação prévia, com uma coisa muito transparente, você consegue um grande sucesso nas demissões, que elas não deixam de acontecer, porque quando você está encerrando um estabelecimento, não tem o que fazer com aquelas pessoas, né? Mas você consegue soluções, um dos casos que eu fiz, um dos primeiros foi justamente nos anos 2000, quer dizer, muito antes de toda essa discussão. Você evita processos individuais, você consegue fazer a coisa de uma maneira mais tranquila. Então, assim, na minha experiência, é claro que existem casos e casos, mas eu
particularmente, sempre tentaria uma negociação, e eu acho que ela é muito mais fácil e mais salutar, e eu aconselho que as pessoas tentem uma negociação prévia, tá? Bom, o que o STF diz? Que quando se diz que deve haver a negociação, não se quer dizer que estariam proibidos acordos coletivos prévio à demissão, mas que seria inviável condicionar a eficácia das demissões à celebração de negociação, acordo ou convenção coletiva. Então, a partir do momento que eu quero negociar, o que eu falei, eu posso negociar, é melhor negociar? Eu entendo que é, né? Num determinado momento, as partes podem entender que não, mas deveria caber à liberdade das partes de negociar ou não essas dispensas coletivas, tá? Eu até entendo que a melhor maneira é você ter a negociação prévia no seguinte sentido: antes que até que se cogite uma demissão coletiva, nada impede, e se a gente analisar no mediador, existem já vários instrumentos coletivos que trazem as regras gerais. Olha, se acontecer uma dispensa coletiva de alguma das empresas representadas por essa categoria econômica, então essa despedida coletiva deve seguir as seguintes regras. Algumas trazem regras mais detalhadas, do tipo, qual é o empregador que vai ser o empregado que vai ser demitido primeiro, qual é o critério dessa demissão, se vai ser pago algo ou se não vai ser pago algo. Outras levam para uma negociação com um prazo de negociação, enfim. Então, o que eu acho mais uma vez, ter este tema definido por um terceiro não é salutar, porque ela reduz cada vez mais a importância dos atores das relações coletivas. Cabe aos sindicatos profissionais, por exemplo, levarem à pauta de negociação regras macros para esse tipo de situação e inserirem nas convenções coletivas. Né? É a história do combinado não é caro. Então, eu consigo fazer uma negociação muito mais simples quando eu não estou numa situação de demissão coletiva. Porque eu estou numa situação como empresário mais tranquilo de pensar, e quando eu for pensar numa demissão coletiva, sabendo da existência daquelas regras, eu vou poder planejar de acordo com elas. Então, dá uma segurança jurídica para todo mundo, né? Então, o que eu acho importante nessa situação é que, mais uma vez, quer dizer, a gente pega a outra atividade, a gente pega o negociado versus legislado, chegando agora nas dispensas coletivas. O fio condutor é o que se quer de uma relação coletiva no Brasil. O que se entende que cabe aos sindicatos negociar. E, mais uma vez, a representatividade dessas entidades sindical interfere nesses julgamentos? Né? Então, são situações que a gente tem que analisar. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, acho que 2 exemplos, um de uma convenção e uma outra de um acordo coletivo, que tratam justamente da regulamentação da demissão coletiva. Então, esse acordo é uma convenção coletiva, né, do sindicato dos trabalhadores de serviço de saúde e da Federação dos Hospitais do Estado do Paraná, e ela traz a seguinte regra: a dispensa coletiva ocorre quando há uma demissão em massa, então ela já define o que é uma demissão coletiva, porque isso é importante também, né? Não existe uma definição única, a mais comum é um grande número de trabalhadores de postos de trabalho que não serão repostos. Então, encerramento de postos de trabalho realmente, né? Então, por um motivo comunitário, alheio à conduta, né, de cada trabalhador, e vai ser considerada como dispensa coletiva aquela que num único ato for igual ou superior a 10% do total de empresas. Então, o conceito aqui, ele é bastante objetivo. É necessária a negociação e devida autorização prévia junto ao sindicato laboral das demissões coletivas. Havendo dispensa coletiva, as homologações deverão ser obrigatoriamente realizadas com as entidades sindicais laboral. Para a dispensa coletiva é necessária a apresentação de um motivo socialmente justo, como, por exemplo, financeira, alteração de estrutura de empresa, dentre outros. Acho que uma coisa que é importante é,
alguém pode dizer assim, mas está dando autorização, o sindicato tem o poder de autorizar, mas isso foi negociado. Isso foi negociado pelas partes. Então, se as partes entendem que, ok, eu acho que o profissional tem que autorizar, é entre eles. Agora, não um órgão externo vir e dizer assim, não, tem que autorizar, ou tem que negociar. Né? É estranho você impor negociação, porque se a parte não quiser negociar, você vai fazer o quê? Né? E esse é um acordo de uma indústria com os trabalhadores nas indústrias de fiação e tecelagem de Campinas, que estabelece os critérios de dispensa coletiva. Na ocorrência de dispensa coletiva, as empresas preferencialmente observarão os seguintes critérios. Então, inicialmente, demitindo só trabalhadores que consultados previamente preferirem a dispensa, os empregados que já recebem benefício de aposentadoria, os empregados com menor tempo de casa, e dentre eles os solteiros e de menor faixa etária e os de menor encargos familiares. Então, e passada a demissão coletiva, vai se dar preferência à readmissão daqueles que foram atingidos pela dispensa. São critérios da demissão, então não está dizendo, olha, não pode acontecer a dispensa coletiva, está dizendo, ok, se acontecer, você vai seguir esta ordem, é uma ordem objetiva, é uma ordem que as partes entenderam que traria justiça para aquela demissão. Então, é uma pessoa que quer ser demitido, prefere ser demitido. A vantagem, qual é a vantagem da dispensa coletiva para o empregado face ao PDV? A dispensa coletiva, ele mantém o direito ao seguro-desemprego. No PDV, ele perde esse direito ao seguro-desemprego. Então, existe até entendimento de que ele perde o direito à multa dos 40%. Então, para o trabalhador, uma dispensa coletiva bem negociada é melhor que um PDV, né? Em segundo lugar, então, quem já tem um benefício da aposentadoria. Por quê? Porque é uma pessoa que vai perder o emprego, vai receber indenização, mas tem uma segunda renda, consegue se manter ainda um tempo mais, né? E, então, são critérios que as partes negociaram. Você decidir por alguém, no meu entendimento, significa que você entende que aquela pessoa é incompetente e incapaz de decidir a própria vida e a própria negociação. E na negociação coletiva, né, o próprio voto do Barroso já em algumas ações diz, na negociação coletiva você não tem partes hipossuficientes. Porque é um sindicato como empresa, um sindicato que representa um grupo de trabalhadores. Então, o que um sindicato pode fazer se ele não consegue? Né? Na realidade, cabe a ele ser porta-voz da sua base, ou caberia a ele ser porta-voz da sua base, e a base, para tentar conseguir o que quer, tem vários instrumentos, inclusive a greve. E é um grupo de trabalhadores. Então, o próprio STF reconhece que não existe suficiência nas relações coletivas. Então, por que eu tenho que dizer para alguém o que ele pode negociar, até onde ele pode negociar, até quando dura o instrumento coletivo dele, se ele pode mandar embora ou ele não pode mandar embora, se as próprias entidades sindicais, às vezes, não querem tratar daquele assunto. Tá? Bom, e por fim, tem a DPF 381, que trata justamente dos limites das decisões judiciais. Então, era um caso em que havia uma ausência de legalização, de norma legal sobre aquele assunto, sobre o que acontecia com os motoristas, ele é uma função externa, ele não é uma função externa, né? E as partes resolveram fixar que, olha, não, as partes, eles não são sujeitos a controle de jornada, existem algumas contrapartidas no instrumento, e esses instrumentos passaram a ser considerados, essas cláusulas passaram a ser consideradas nulas. A situação que a gente tinha era, até 2012, sem nenhuma regulamentação, então, o que se fez? Se colocou no instrumento coletivo a analogia à aplicação da atividade externa. Depois de 2012, você tem a regulamentação da atividade do motorista e, em 2015, também uma complementação dessa regulamentação mantida a jornada diária e a forma de controle dessa jornada com o empregador. Então, a gente está falando, nesses casos, de uma situação em que não existia uma regra legal e que as partes, conhecendo a sua realidade, definiram qual seria a melhor regra para aquela situação. Tá? Isso quer dizer que, então, que o motorista perde o direito à hora extra. Não, isso quer dizer que, se a empresa não controla, ele não tem como
saber se ele fez hora extra ou não. Se a empresa controla, então aquela cláusula não está sendo cumprida e, portanto, individualmente pode ser questionada, mas não a validade ou não daquela cláusula, tá? Bom, já estou encerrando aqui, que está dando meu horário, só tem mais 2 slides. Essa é a reflexão que eu deixo. Eu acho que todos esses casos que estão no STF, como eu disse, para mim, tem um único fio condutor. Por que eles estão sendo questionados? Em nenhum dos casos que eu analisei, o leading case, os julgados originais, em nenhum deles eu vi nulidade. Aliás, eu nunca vi um julgado ou um caso em que se discutir instrumento coletivo, a análise de requisitos formais. Eu nunca vi ninguém pedir convocação de assembleia, edital, ver se bate com a lei, ver se bate com o estatuto do sindicato, se o tipo de votação bateu com o estatuto do sindicato. Eu já vi instrumentos coletivos considerados válidos com uma ata que, ao invés de ser uma ata de negociação coletiva com os empregados votando da forma que a lei ou o estatuto estabelecessem, era uma ata em que os sindicatos profissionais passavam uma procuração para a federação negociar por eles. Isso não é legal. Mas o instrumento coletivo foi considerado legal. Ele tinha um vício básico do negócio jurídico, que era um vício de agente capaz. Eu nunca vi isso. Em todos esses lead cases, isso não foi analisado. Eu não vi nenhuma notícia de que houvesse algum vício de negócio, fosse vício de vontade, o que fosse, né? Então, eu acho que a reflexão que a gente tem aqui é assim, por que a vontade coletiva não é respeitada? Por que as entidades são vistas como sem força de negociação e precisam de tutela da ultratividade? O que os operadores do direito, especialmente os tribunais e o Ministério Público, veem das entidades sindicais? E por que se eu acho que as entidades sindicais não são representativas e são fracas, hoje eu vejo várias decisões encontrando 1000 formas de encontrar formas deles receberem um dinheiro fácil de contribuição obrigatória que não existe mais. Esse é o ponto a ser pensado na relação coletiva que a gente tem. Essa orientação número 12 da CONARES, que por mais que seja uma regra íntima, interna deles, para mim, é o absurdo do absurdo, é dizer que o MPT pode ter uma legitimidade concorrente com a entidade sindical, porque ele pressupõe que existem sindicatos que são hipossuficientes técnicos. Se o sindicato é hipossuficiente técnico, ele que deixasse de existir. Mas a gente não tem liberdade sindical, então você tem um grupo de trabalhadores e um grupo de empresas presos a um sindicato que não os representa, que usam de vários subterfúgios, né? Eu já tive cliente que mandava comunicado para o patronal, escuta, quando é que vocês vão fazer a reunião de database? Ah, a gente não marcou ainda, e aí a reunião aconteceu no dia seguinte, né? Então, assim, você achar que o Ministério Público pode tomar o lugar de um sindicato, porque esse sindicato é hipossuficiente tecnicamente, porque eu pressuponho que ele seja, então ele não devia existir. Começa daí, porque se ele não presta para o que ele deveria prestar, que é ser representativo e lutar por aquela base, então é melhor ele não existir. Então, sai e se permita criar um que seja representativo, mas a nossa lei não permite. Então, esses casos do STF, né, por trás deles está tudo isso. Não é uma questão meramente jurídica. Ah, eu posso ou não posso negociar, tá, mas por que eu me sinto no direito de questionar um acordo coletivo feito por uma entidade sindical que, pela lei, é a que representa aquela categoria? Qual é o vício que existe na nossa estrutura sindical que permite esse tipo de orientação? Que permite a visão de que eu posso, de fora, questionar tudo isso? Qual é o futuro negocial se as vontades coletivas forem suplantadas e desrespeitadas quando nenhum vício existe nelas?
Eu vou ter fomento de negociação. Como é que a gente que trabalha com assessoria empresarial explica para uma empresa que, olha, você pode fazer esse acordo aqui coletivo, a gente está tomando todos os cuidados, eu filmo assembleia, eu tiro foto de assembleia, eu faço tudo e mais um pouco para provar que não tem coação, né? Ah, mas qual é a garantia que eu tenho que isso aqui vai valer? Nenhuma. E pior, ela não vai valer, não é para frente, é para trás. Então, isso é o que a gente tem aqui e é isso que a gente tem que pensar nesses acordos que a gente tem desses assuntos todos que estão no STF. Eu vou parar aqui o... A professora, a senhora terminou a exposição? Já. Bom, o fato é que eu acho que ninguém aqui na sala, e nem nos colegas que estão assistindo no YouTube, tinha alguma dúvida que nós, ao final dessa exposição, ficaríamos aqui com dúvidas e reflexões a serem feitas. Afinal, nós estamos todos aqui a depender das decisões do STF, inclusive para dar prosseguimento ao nosso próprio trabalho. Quantas e quantas ações não estão paradas, inclusive aqui no nosso tribunal, aguardando esse posicionamento definitivo. Embora todos nós tenhamos as nossas impressões pessoais, o fato é que a palestra nos traz muito mais reflexões do que, obviamente, respostas. Eu agradeço enormemente aqui a professora nesse sentido de trazer essa reflexão. Nós temos como nós temos um chat paralelo aqui, eu tenho algumas perguntas que me foram encaminhadas, mas eu gostaria de passar, se Vossa Senhoria me permitir, imediatamente aqui a palavra ao desembargador Paulo Pimenta, que me colocou uma pergunta e eu gostaria que ele a fizesse pessoalmente. E, em seguida, eu retomo com algumas outras perguntas, se o tempo nos permitir. Desembargador Paulo Pimenta, por gentileza. Obrigado, colega César. Bom, antes de mais nada, quero manifestar aqui publicamente minha satisfação de rever a Malu, né? Pois é. Os colegas de turma na faculdade, fizemos o 5º ano na área de concentração em direito do trabalho, era uma turma muito pequena, éramos ali uns 10 alunos. Uma dúzia, talvez, e depois acabamos que cada um seguiu um caminho e não tinha tido a satisfação de revê-la. Mas, então, muito bom tê-la aqui conosco no nosso tribunal, e parabenizá-la aí também pela palestra. E eu queria fazer uma pergunta para você, Malu. Eu estava aqui pensando, né, inclusive em situações concretas que algumas vezes nós nos deparamos, né? Eu não tenho dúvidas realmente de que o maior desafio hoje do direito coletivo, digamos assim, como um todo, é nós termos condições de incentivo à negociação, né? Porque sem a negociação não tem direito coletivo, né? A gênese do direito coletivo está na negociação. E a gente tem reparado aí, historicamente, em movimentos pendulares, né? Quando você explica a evolução da súmula 277, é um caso típico disso mesmo, né? Quer dizer assim, a própria alteração na redação da súmula, como você falou, foi uma tentativa de incentivo à negociação numa situação em que, digamos assim, os empregadores se acomodavam e não queriam negociar, né? Vem o movimento pendular e coloca os trabalhadores numa posição confortável e aí eles param de querer negociar, né? Agora, acabou a ultratividade. Aí, então, quem que vai querer negociar agora, quem que não vai, né? Nesse cenário todo, vem a reforma. E aí eu te pergunto, né? No pós-reforma, o nosso tribunal tem uma característica de que a negociação coletiva toda ela é concentrada como atribuição regimental no vice-presidente. Eu vivenciei isso recentemente, né, de fazer as negociações coletivas todas do Estado, e nós tínhamos muito essa dificuldade. Já no pós-reforma, como é que fica a questão de custeio? Se não resolver o problema de custeio, eu não negocio. Toda essa situação. Que mecanismos você acha que seriam efetivos tanto para desarmar o lado empresarial, como as categorias profissionais também,
valorizando essa importância da negociação, e vou um pouco além. Citando um exemplo concreto, está aqui o desembargador Mário, nós nos deparamos com um caso recentemente na turma, em que nós discutimos esse assunto. Aquele exemplo questão do funcionamento dos supermercados nos domingos, que demanda autorização e norma coletiva. E nós tivemos um caso em que ficou evidenciado na instrução processual, né, de que o sindicato queria negociar, o supermercado queria negociar para obter aquela autorização que lhe interessava, e o sindicato falou, eu não negocio, enquanto não resolver meu problema, eu não negocio. E aí nós tivemos até uma divergência na turma com relação a isso, se poderia-se, então, superar aquela exigência legal da negociação coletiva, dizendo, não, uma das partes está tendo uma resistência injustificada à pretensão da outra, não é nem que negociou e não chegou a um acordo, é que nem se negociou, né? Então dá por suprida aquela autorização em norma coletiva. Se isso poderia ser uma forma de, em situações análogas, a gente conseguir burlar essa resistência e alcançar essa negociação que interessa tanto a toda a sociedade, não só a nós, operadores aí do direito do trabalho, né? Eu acho, Pimenta, que assim, a maior questão, né, nessa situação que você está me falando é a situação que a gente que negocia está enfrentando diariamente, né? Desde essa simples recusa de negociação até se colocar um preço para essa negociação numa taxa que tenha o nome que tiver, até eu já ouvi de 6% a 12% da folha de pagamento da empresa, para a empresa pagar para o sindicato. Empresas que têm compliance e seguem Convenção 98 não aceitam. Normalmente, a gente chama para uma negociação, manda todas as notificações, né? E algumas vezes acaba se utilizando do 617. Mas alguns sindicatos, eles têm uma resposta padrão, que é muito engraçado, que é assim, nós não vamos negociar porque isto não é uma recusa injustificada, mas é inadmissível o que vocês querem negociar, prejudica muito os trabalhadores. Aí você responde para ele assim, moço, eu estou dando auxílio creche. Eu não tenho obrigação de dar auxílio creche, eu estou dando auxílio creche, não entendi a sua resposta, né? Então, assim, eu acho que os sindicatos estão perdendo outro bonde da história, de se mostrar necessários. É o que eu falei na palestra. Eu faço reunião com trabalhadores nas empresas e falo, gente, isso aqui que vocês querem, vocês precisam do sindicato, vai lá e negocia com o cara. Ele não vai trabalhar de graça. Então, eu sempre falo, tem uma questão de legalidade e de justiça, né? É justo que alguém represente o outro sem nada a receber? Não acho justo. Mas por que ninguém quer pagar? Eu fiz uma pesquisa, survey, que agora eu ainda não vou divulgar, porque eu estou escrevendo um artigo com uma colega minha sobre isso, em que 80% dos trabalhadores nunca foram numa assembleia, em que mais de 70% desses trabalhadores nunca receberam uma convocação para uma assembleia. Então, o problema do supermercado é mais fundo ainda. Você tem essa situação, e aí eu iria, para esse lado, eu iria na questão da boa-fé contratual. Né? A partir do momento que eu me recuso, porque eu acho que eu tenho que receber uma contribuição sindical que ninguém me paga, porque hoje em dia ela é livre, então eu não tenho um instrumento jurídico para cobrar aquela contribuição, porque se eu cobrar, alguns tribunais vão dar, mas o STF na hora vai acabar com isso, o SDC do TRT2 teve uma decisão anulada pelo STF no dissídio coletivo do SINDPD, repetiu a cláusula, quer dizer, provavelmente outra reclamação vai vir, enfim, tá um braço de ferro, né, entre o STF e alguns tribunais, mas assim, o que se consegue com isso? Nada. Então, se o supermercado quis negociar e o sindicato se recusou, e por algum motivo, óbvio, dependendo do tempo, você não tem tempo de usar o 617, eu iria na questão da ausência de boa-fé contratual, porque a boa-fé contratual, ela existe, inclusive, na fase pré-contratual. Né? Eu tenho esse meu lado civilista e eu uso muito os meus conhecimentos contratuais civis na área coletiva, porque não diverge disso. Boa-fé contratual você tem na pré-contratual, na contratual e na pós-contratual, qualquer que seja a área. Neste caso, eu vejo uma ausência de boa-fé contratual. A partir do momento que ele se recusa simplesmente a negociar, e eu não sequer tenho tempo de usar o 617, porque às vezes eu estou com um feriado dali 4, 5 dias, né?
Esse é um grande problema. Um problema que existia na legislação do PLR e que acabou sendo sanado com a questão da comissão que você notifica o sindicato e o sindicato tem 10 dias para indicar representante. Né? Então, infelizmente, alguns movimentos legislativos que as pessoas estão indo muito contra, ele vem por causa desses impasses. Você quer um caso também bastante grave, no meu entendimento, no teletrabalho, que todo mundo falou, direito de desconexão, isso, aquilo, muitas empresas foram impedidas de ter um controle de ponto eficaz porque a entidade sindical não autoriza a marcação da portaria 373. E aí ele fica com o cara em casa, que ele fala, e agora? Eu tenho, sei lá, 500 empregados em casa, eu vou usar planilha de Excel, vou ter que contratar apontador, né? Aqueles que tinham antigamente na nossa época da faculdade. Então, assim, a empresa foi impedida de marcar ponto de uma maneira correta, usando um instrumento dentro das especificações da portaria 373, que a entidade sindical não assina. Para mim, isso é falta de boa-fé. Ele deixa de defender o interesse do seu representado, que é o de ter uma jornada de trabalho controlada enquanto está em teletrabalho, de receber uma hora extra se fizer, né? Porque ele não quer negociar, porque ele não... E sempre que a história como é que eles falam? Eu teve uma contranotificação que foi muito engraçada. A empresa os empregados notificaram o sindicato notificou a empresa. Você está se escondendo atrás dos empregados. Oi? Sabe, uma coisa assim. Então, a gente está numa situação. A nossa estrutura sindical é esquizofrênica, mas a gente está numa situação de esquizofrenia total. E eu acho que eu iria na questão da boa-fé contratual. Para mim, eu presumiria negativa, injustificada e ausência do tempo do 617. E se os empregados, por exemplo, aprovaram, eu daria validade. Eu sei que é inovar, mas eu daria. Perfeito, muito obrigado, Malu. O desembargador Mário ficou muito feliz aí com a sua resposta. Eu também acredito que ficou. Acho que todos nós ficamos, desembargador. Foi esse o motivo, desembargador Paulo, que eu quis que Vossa Excelência fizesse a primeira pergunta, que eu sabia que ia evoluir para uma resposta de muita reflexão como essa. Tá? Mas o fato é que nós temos várias outras perguntas aqui, mas, infelizmente, parece que o tempo não vai ser possível fazê-las todas. Eu gostaria de pedir a permissão para... Bom, eu vou fazer um silogismo. O Pimenta é meu amigo, Malu é amigo do Pimenta, então eu já me considero amigo de Malu, então vou chamá-la de Malu. Pode chamar. Eu gostaria de fazer duas premissas aqui, condensando duas perguntas que foram encaminhadas e uma opinião de quem está operando o direito do lado de frente do balcão. Então, essa seria a ideia ao final. Perfeito? Então, aqui nós, com relação ao primeiro item lá, a questão do reconhecimento das convenções, dos acordos coletivos, e, na realidade, a Constituição, ela prestigia, né, esse modelo de normatização autônoma aí, no âmbito do direito do trabalho, não há dúvida de que a interpretação do caput do artigo, as normas coletivas não podem estabelecer regras que diminuam o previsto na legislação. Então, essa é a matéria que vai ser enfrentada. A questão aqui, Malu, é saber onde se encontram os limites dessa negociação coletiva. E essa dúvida, obviamente, remanesce em todos esses processos que eu fiz referência, que se encontram suspensos aqui. Né? Agora, considerando ainda a inserção dos dispositivos do artigo 611A, 612B, que já trouxe na reforma trabalhista especificações de cada item que deveria ser utilizado como convenção, que a convenção poderia interagir ou prever, ou que não poderia, né? Por outro lado, também nós estamos vivendo aqui um mundo que é muito competitivo no campo comercial, né? E hoje você empreender é um desafio. Então, as empresas precisam, a cada ciclo, elas precisam se reinventar, né? Planejar, né? À luz da realidade econômica vivenciada.
né? Então, nessa linha, quando você disse sobre a ultratividade das cláusulas convencionais, nessa linha de planejamento, essa ultratividade acabaria por engessar as empresas aqui que buscam a adaptação a cada um desses momentos comerciais. Já, por outro lado, nós precisamos garantir também a evolução das condições de trabalho dos trabalhadores, obviamente, evoluindo a própria condição humana do trabalhador, que sempre foi a luta principal aqui dos representantes de todas as categorias. Mas dentro dessas premissas, né, e considerando que, em princípio, o que nós teríamos que analisar, quando você disse das dispensas coletivas, né, que inclusive está previsto agora na lei, com a reforma também, que as dispensas imotivadas individuais, plurimas e coletivas se equiparam para todos os fins. Ora, nós temos que analisar se há efetivamente, sob o prisma de consequências sociais, uma diferença entre essas dispensas. No meu entendimento, há. Se a própria lei dá uma ênfase à negociação coletiva, como nós vimos aqui, não seria dispensa coletiva, com as suas consequências, em princípio, sem a intervenção do sindicato, uma violação do princípio da solução negociada que se buscou privilegiar? Eu gostaria do posicionamento de quem está na frente do balcão. Vamos lá. Bom, o 611A, ele tem uma lista enumerativa, né, do que se pode negociar, e o negociado valeria sobre o legislado de qualquer maneira, ou seja, pressupõe-se que ainda que impejos, e o 611B traz uma lista taxativa do que não se pode negociar em pejos. Meu entendimento, até meu entendimento como alguém que atua bastante na área contratual, é que acordo ou é bom para os dois ou não é acordo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, assim, só que eu entendo que quando há uma renúncia, realmente não há um acordo e, consequentemente, eu tenho um vício de vontade, né? Que poderia até gerar nulidade desse instrumento. Mas o que é uma renúncia, o que é uma negociação em pejos? Quer dizer, todo mundo sempre teve muito medo da palavra flexibilização, como se flexibilizar fosse algo que só tirasse coisas. Quando eu tenho uma negociação, eu tenho contrapartidas. E essa contrapartida, hoje, a CLT diz, ela não precisa ser taxativa e explícita, né? Não significa que ela não deva existir. No meu entendimento, todo acordo tem que ter uma contrapartida. No ditado popular, que vantagem Maria leva. Então, se eu estou negociando, por exemplo, uma redução de algum direito que eu teria na lei, porque eu estou passando por uma situação econômica difícil, e nesse caso eu quero tirar, às vezes, alguns benefícios, por exemplo, coisas simples, que do lado de cá do balcão eu vou lhe dizer que a gente já teve muito problema com isso, com clientes, mudar o plano de saúde, né? Deixar um plano de saúde mais simples, ou tirar um plano de saúde e dar em contrapartida uma estabilidade, porque as pessoas, às vezes, não têm noção do quanto custa um plano de saúde numa empresa, né? Aquele artigo 30, para mim, foi muito bom quando tinha a questão contributiva, para os empregados saberem o quanto isso custa, e muitas empresas até assumiram os olerites sociais para mostrar, né? Num cliente meu, uma vez, um ex-empregado, a empresa deu aquela cartinha, tá? Olha, você quer ficar? Ah, eu quero. Ela falou, tudo bem, o plano vai custar R$3.500 para você por mês. Ele, mas eu pago 250. Ela fala, você paga 250? A empresa paga 3.250 para você todo mês, né? Então, às vezes, o simples fato de você poder tirar um plano de saúde já é algo que é bom. E aí você vai dizer, não, mas eu estou prejudicando aquele trabalhador neste momento, e aí se ele está num tratamento... Tá, mas então é melhor ele perder o emprego e o plano, ou é melhor ele só perder o plano periodicamente, né? Então, são situações que, quando são analisadas, têm que ser analisados não só com uma visão ideal, mas com a visão, exatamente o que o senhor falou, concreta, daquele momento econômico, comercial, e o quanto isso vai trazer algum benefício, ainda que indireto, para aquele trabalhador, ou para aquele grupo de trabalhadores. Isso é o que tem que ser analisado,
né? E por que que aquele grupo de trabalhadores optou por isso? Eu sempre digo que a falta de representatividade está por trás, por quê? Porque se um grupo de trabalhador realmente quer algo, e alguém vem e diz, não, isso não está bom, e eles realmente querem aquele algo, né? Você teria um movimento. Quando você tem uma falta de representatividade, você sempre fica assim, será que ele quis? Será que ele não quis? Será que o sindicato manipulou isso? Será que não? Se você tem essa dúvida, é um, entre aspas, um vício de fundo quase insanável na mente do julgador. Mas as pessoas podem achar que não, mas os trabalhadores às vezes preferem perder alguma coisa do que perder o emprego, né? Então, o meu entendimento é esse. O limite é um limite de ser um real acordo, portanto, as duas partes envolvidas têm que ter vantagem naquele acordo, ainda que eu tenha uma vantagem direta, que seja a manutenção do emprego por um tempo pós-retomada, o que for, né? Garantidos os direitos constitucionais, que, para mim, é o limite do que seriam os direitos fundamentais daquele trabalhador, que é o que está no artigo 7º, que é o que está no 611B, na realidade, né? Então, são situações que é preciso o conhecimento teórico e prático. Mas eu acho muito importante, antes de se chegar na análise desse mérito, e a análise das formalidades. Até para que aquele julgador tenha a certeza de que a vontade daquele grupo foi efetivamente bem exarada, com segurança jurídica, sem coação, com todos os cuidados tomados, em que e assim, eu negocio com sindicatos que são muito cuidadosos, assim, o meu estatuto prevê escrutínio secreto, o cara leva urna, né? A gente agora está fazendo as assembleias virtuais, e essas assembleias virtuais, a gente tem sistemas hoje muito seguros. Então, ter o cuidado desse olhar mais formalista, civilista, mas que, se você tem essa segurança jurídica, quando você vai analisar a transação, você fala, bom, é o que ele queria. Eu acho que, no fundo, de todos os julgados que está em contestar o mérito, está numa insegurança do julgador na expressão da vontade. E isso você verifica com formalismo. É para isso, e aí, mais uma crítica que eu tenho é, quando os tribunais dizem que o registro no mediador é perfumaria, é mero assunto administrativo, está se dando um tiro no controle formal. Porque eu já peguei acordos coletivos que clientes me trouxeram, olha, eu queria negociar com esse sindicato, eu falei, você não pode negociar com esse sindicato, ele não tem diretoria eleita. Mas não é todo mundo que vai olhar o CNES. Quando você vai registrar o acordo no mediador, se aquele sindicato está sem diretoria eleita, o sistema diz assim, você não pode negociar, você não pode registrar. Esse sindicato não tem diretoria eleita. Acabou, você não negocia, entendeu? Se você não junta uma ata, o mediador não deixa você registrar. O sistema mediador é excelente para o controle formal dos instrumentos coletivos. Então, eu realmente convoco a magistratura para olhar com carinho para essa questão formal, apesar de eu ser, né, ter essa formação civilista que algumas coisas deixam meu cabelo em pé quando eu vejo, mas assim, olha o mediador como um aliado, olha o CNES, a pesquisa no CNES como um aliado. Né? Nesse caso, por exemplo, a gente foi para a federação, eu falei para o meu cliente, não, a gente tem que procurar a federação, porque não tem diretoria eleita no sindicato, o sindicato não existe mais. Se eu não olho, se eu sou uma advogada que não tem esse conhecimento, não só da área coletiva, mas da área civil, eu não vou olhar, aquele acordo é nulo, porque eu tenho uma parte incapaz, né? Perfeitamente. Eu também tenho a mesma percepção, né? Eu compartilho com você aí esse interesse na negociação, na conciliação, sempre fui um defensor da negociação em todos os níveis, né? E quero registrar aqui, Malu, inúmeros elogios que foram colocados aqui pelos nossos ouvintes, aqui, nossos servidores aqui, pela excelência da sua manifestação, que nos trouxe muitas reflexões a serem feitas. Eu gostaria de agradecer e passo
pela hora que nós já temos aqui, já passo imediatamente a palavra, agradecendo mais uma vez a oportunidade Obrigada a vocês. de ter mediado aqui essa palestra, e passo a palavra, pelo que eu estou vendo aqui, ao juiz Rodrigo. Obrigado, meu caro amigo César, doutor César Silveira, doutora Maria Luísa, Maria Lúcia, perdão, olha que pecado, né? Eu ia falar justamente que eu não tenho a mesma proximidade a ponto de tratá-la por Malu, né? Como vocês acabam de ver, eu realmente não tenho a mesma proximidade, né? Defeito meu, né? Mas eu agradeço muito pela palestra, aliás, como o juiz César acaba de mencionar, dando uma olhadinha rápida aqui no YouTube, né, nos comentários feitos no YouTube, uma repercussão extraordinariamente positiva da palestra da professora Maria Lúcia, a quem eu muito agradeço, portanto. Eu mesmo mandei uma mensagem, e o meu amigo César verá aí uma mensagem minha, pessoalmente, dirigida a ele, dizendo que eu também teria uma pergunta a fazer, mas não é possível, né? Houve grande interesse, mas a gente... Pode mandar a pergunta pelo WhatsApp. É isso, nós não temos tempo hábil para isso. Então, quero agradecer por última vez a doutora Maria Lúcia, a todos os que nos honraram com as presenças aqui hoje, anunciar que amanhã recomeçamos o nosso congresso a partir das 14 horas, mesmo horário que tivemos hoje. Espero contar com a audiência de cada um, inclusive, se possível, da professora Maria Lúcia, tá certo? Muito boa tarde a cada um, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada.